gravando. Vou começar aqui a introdução, né? Me autodescrevendo. Eu me chamo Danilo, eu sou um homem de pele clara, cabelo preto com alguns fios brancos já da idade, penteado para o lado, né? Os olhos claros. Estou vestindo aqui uma camisa preta, tá bom? Deixa eu ver aqui se é o pessoal de onde é que está conosco aqui, de onde é que eles estão vindo. Daniel Alcântara, boa noite. Carlos Augusto, boa noite. Eduardo, Vitor Holanda de Maceió. A Ágata do Rio de Janeiro. Luiz, Brasília. Bruno Luiz, também de Brasília, boa noite. Eu estou falando de Minas Gerais, aqui de Itabira, aqui a mais ou menos 1 hora aqui de distância de Belo Horizonte, para ter uma referência, que não conhece a região aqui. Gleison, boa noite. Valparaíso, Goiás. Camila, boa noite. Então, o pessoal está chegando aqui, né? Vai ter uma noite bastante rica aqui de troca de experiência. Vamos ver quem está chegando aqui mais. Gravataí, Leonei. Ó, a Amanda está aqui pertinho, Belo Horizonte. Ó, tem alguém que falou aqui que tem um filho de Itabira. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Ó. Meu filho se formou na Unifei de Itabira, Carlos Rebouça. Que legal. Breno Ferreira, Rio de Janeiro. Tá bastante gente aqui de todo o Brasil, né? Vitória. Aqui o Carlos André. Que bacana aqui, ó. Heraldo está bem distante aqui. Ele está acompanhando de Montreal, no Canadá, né? Até internacional. Que legal, Heraldo. Erando. Gabriel, Rio de Janeiro. Bacana, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos novamente, né? Tá dando início aqui esse momento especial para a gente, esse webinar, uma troca de conhecimento, de experiência. Antes da gente começar aqui de novo falando aqui sobre esse time de dois grandes referências aqui no mundo de projetos, né? Imagino que o time que está conosco aqui, vocês, especialmente aqui os convidados que estão conosco, que vai deixar esse momento aqui rico, essa conversa nossa, também fazem parte aí do ramo de projeto, trabalham com a área de projeto, com gestão de projetos. Então, vai ser um momento bastante importante aqui de aprendizado vamos dizer, para a nossa classe. Aí eu queria pedir, né, ao nosso time aqui de tecnologia que a gente pudesse passar o nosso vídeo institucional para que a gente desse início, então, a esse momento nosso aqui. Por meio de projetos. Pelo reconhecimento internacional, você conhece o PMI? O Project Management Institute é a maior comunidade de profissionais de projetos do mundo. Somos uma organização internacional sem fins lucrativos, com o propósito de capacitar as pessoas para transformar o mundo por meio de projetos. Pelo reconhecimento internacional, agregamos valor à vida profissional da nossa comunidade por meio de certificações, padrões, cursos, publicações e diversos outros valores. Fundado em 1999, o PMI-DF trouxe as práticas do PMI para a comunidade do Distrito Federal, a capital do Brasil. Com sede em Brasília, o PMI-DF oferece diversas oportunidades: encontros de networking, cursos presenciais e online, workshops mão na massa, webinars com especialistas de diversas áreas, treinamentos in company e muito mais. Nosso café com projetos é ideal para ter o PMI-DF dentro da sua empresa. Também temos nosso programa de voluntariado, permitindo o aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho. O PMI-DF cumpre sua missão ao atender os interesses profissionais de seus membros. Together we can! A utilização de boas práticas é fundamental para o sucesso de cada projeto. No PMI, os profissionais podem compartilhar conhecimento, discutir desafios comuns e aplicar essas boas práticas em qualquer área: setor público, privado, OSCs e ecossistemas de inovação. Com o propósito de maximizar o sucesso dos projetos e impactar positivamente o mundo,
O PMI conta com mais de 700 mil membros e mais de 1,6 milhões de profissionais certificados. Nós somos mais de 14 mil voluntários, atuando em mais de 300 capítulos pelo mundo. Junte-se ao PMI-DF e faça parte dessa comunidade global. Aproveite os benefícios exclusivos. projectmanagement.com, guia PMBOK e outros padrões, cursos e conteúdos especializados, capacitações, clube de benefícios. Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI-DF. Maravilha! Também, pessoal, a gente está nas redes sociais, né? Então você consegue nos seguir, nos acompanhar, acompanhar os nossos eventos, né? As gravações desses eventos como esse que nós estamos tendo hoje aqui, através, né, do PMI-DF no YouTube, no LinkedIn e também no Instagram, né? Então esteja conosco, conectados aí, a gente está sempre, é uma comunidade bastante ativa. E a gente gosta de estar compartilhando, né? Também recebendo vários insights para a gente estar sempre preparando, evoluindo como comunidade, na área de projetos. Mas sem muitas delongas, né? Vamos ao direto aqui, ao objetivo que nos trouxe aqui hoje. A pauta hoje, né? Falar aí sobre o PMBOK, né? Esse guia que nós temos aqui, que passou pela oitava revisão, fresquinha aí, final do ano passado. E nada melhor do que a gente ter duas feras aqui para estar discutindo isso conosco, né? Então, juntamente conosco aqui vai estar aqui o Carlos Augusto, né? Que ele é diretor e diretor da Facilities Manager, né? E mestre em engenharia. E junto com ele, né? Eu vou estar aqui moderando essa conversa junto com o Adilson, que também é CEO da Excellence Consult, né? São duas grandes referências aqui na comunidade de gestão de projetos, dois grandes gerentes de projetos aqui que vão estar compartilhando conosco um pouco aí da experiência do que mudou aí com a oitava revisão do PMBOK. Então, meus amigos Carlos, Adilson, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para vocês se apresentarem, né, e a gente começar aqui essa rodada nossa de conversa. Tá bom, Danilo, obrigado. Pessoal, boa noite, prazer imenso estar com vocês. Agradeço mais uma vez o convite, estar participando mais do evento PMI-DF. Adilson, bom, sou suspeito para falar, mas sou teu fã, uma honra estar contigo aí também, junto. Já tivemos várias aventuras aí em eventos aí ao longo do Brasil, então mais uma vez aí juntos. Sim, pessoal, vou só encurtar aqui a apresentação que o Danilo já falou bastante aí, tanto de mim quanto do Adilson, né? Nossos perfis no LinkedIn a gente compartilha depois, para vocês conhecerem um pouco mais, quem quiser se conectar, para a gente ir direto ao assunto, né? Eu vou começar a introduzir o assunto, Adilson, vou trazer uma história aqui que eu acredito que você vai lembrar. Alguns anos atrás a gente tinha um estudo muito famoso de gerenciamento de projetos que o mercado no Brasil usava muito, que chamava-se benchmark. Se eu não me engano, não, começou aqui no Rio, aí depois foi crescendo, 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 aí todos os capítulos aderiram, então ele ganhou uma proporção, né, bem grande na época, acho que foi conduzido e iniciado pelo Américo Pinto, e aí a gente teve que fazer uma transição desse estudo para o PMI, né, tomar conta, né, o Instituto em si, né, a operação do PMI nos Estados Unidos, e você estava num comitê internacional e ajudou a gente a fazer essa transição. E esse benchmark, ele era usado muito no mercado porque ele mostrava uma fotografia de como que as empresas praticavam as práticas de projetos até então, né? E aí, na época, eu lembro que a gente tinha uma crença, né, que aí, como é que a gente precisa da evolução, né? Que uma empresa poderia ter um método único de projetos que poderia servir para qualquer projeto na empresa. E a gente pensando assim com esse histórico, na verdade nunca foi assim, mas a gente precisou evoluir as práticas, o conhecimento, né, para poder entender isso e saber explicar e saber aplicar. Que eu acho que quando a gente começa a nossa jornada para falar da maior bibliografia utilizada no planeta, que é a nossa referência, o nosso guia, que é o PMBOK. E eu costumo sempre dizer que fundamentos é muito importante para qualquer profissional entender. Então, Adilson, eu queria ver se tu lembra dessa história e entender aí um pouquinho como é que você vê essa questão aí. Vamos partir do conceito básico. Como é que o PMBOK hoje representa e contribuir com fundamentos na carreira de qualquer profissional? Então, boa noite, meu amigo, a palavra é sua.
Ô, Guto. Vou chamar de Guto, né, para o pessoal aqui, porque eu não chamo o Carlos Augusto de forma, né, de nenhuma forma assim, né? É Guto, né, Guto, como sempre, né? Um amigo aí de longa data, né? Então é um prazer estar com você aqui. Para não me estender muito também, até já coloquei, gostei da ideia, coloquei o LinkedIn ali para o pessoal poder ver ali no chat, né? Mas antes de começar, agradecer aqui na figura da Ágata, do Matheus, do Danilo, todo o time, né, do PMI, Distrito Federal, que está envolvido, né, na organização desse evento. Como a gente milita nos capítulos até hoje, né, então a gente sabe qual é o esforço que a gente tem, né, para cada evento desse que a gente realiza. Então, agradecer de coração aí, em nome dos três, toda a equipe do PMI Distrito Federal que está envolvida, né? Eu queria até fazer duas menções aqui. Eu vi entre as pessoas que estão aqui na sala o Jarley, uma pessoa que eu queria, em nome dele, cumprimentar todo o do restante do pessoal. O Jarley é um meu amigo de longa data, lá que eu conheci em Porto Alegre, né, Jarley? Você está por aí, se quiser mandar uma mensagem no chat aí. E em seu nome, fazer um cumprimento a todo mundo que está aqui na sala junto com a gente, agradecer a presença de vocês, que sem vocês não faria nenhum sentido a gente estar aqui conversando. Mas, Guto, eu gostei dessa primeira provocação, né? Lembrando até desse histórico, da gente ter um estudo de que tentava entender como é que as organizações gerenciavam seus projetos, né? Foi um trabalho muito forte, começou no Rio de Janeiro, inclusive, né? Começou no Rio de Janeiro, puxado até pelo Américo, o Américo Pinto, na época, trabalhou, né? Me lembro com esse benchmarking, e de fato ele evoluiu, em algum momento o PMI, né, abarcou, né, esse benchmarking. Sinto saudade dele ainda, tá? Eu gostava do formato, eu Faz gostava, falta para mim também. eu Faz falta. gostava daquele formato, né? Era um formato muito de entrega muito rápida, assim, né? De como as coisas estavam. Mas eu acho uma provocação interessante, né, sobre essa questão metodológica, né? De fato, a gente pode discutir essa questão metodológica, mas eu até começaria com uma coisa que era um equívoco muito grande lá no passado, mas que eu ainda ouço algumas pessoas dizendo, né? O Guia PMBOK nunca foi e nunca será um método, né? Então, acho que esse é um ponto Perfeito. importantíssimo da gente levantar. E eu até me lembrava, não sei se as pessoas aqui sabem, mas a primeira versão do PMBOK, que nem se chamou de primeira versão, é de 1987. Ele era um Não é a grande. de 96 que a gente entende como E a primeira, primeira, né? exatamente, a de É, 96, ela fala do que mudou do documento de 87 para gerar de 96. Eu tenho todas as versões aqui, né? E faço questão também está comigo aqui. de tempos em tempos dar uma olhada, né? O que foi essa evolução. Então, em primeiro lugar, acho que é importante a gente falar sobre isso, né? O PMBOK nunca teve a intenção e nunca terá a intenção de ser um método, né? Esse é um ponto importante da gente discutir, tá? Agora, ele traz sim, e o seu próprio nome diz isso, um corpo de conhecimentos. E aí vai para a sua pergunta, que você disse assim, Adilson, o que que isso colabora com os profissionais, né? Colabora porque você tem acesso a uma discussão muito importante sobre aquilo que são práticas, né, adotadas em nível mundial e que estão lá no Guia PMBOK para que a gente possa conhecê-las e adotar nos nossos projetos, de acordo com as necessidades dos nossos projetos. Tem até um negócio que é uma que eu até vou fazer um contradito do que você falou, e aí eu vou chamar o nosso amigo Harold Kersner, que tu se lembra muito do autor, né, do Kersner. Tu sabe Já que esteve aqui com a gente aqui no Rio já. Acho o que você estava, Kersner, cara. o Kersner esteve no Rio, tá? Esteve Sim, sim. num evento do PMI Rio de Janeiro. O Kersner, num livro dele, ele disse que, na verdade, uma empresa deveria ter uma única metodologia. Mas uma metodologia, e aí nós vamos entrar num ponto interessante, que ela tivesse a flexibilidade para abarcar os diferentes tipos de projeto que acontecem. Porque dentro de uma mesma organização são variados tipos de projeto. Então, Perfeito. então isso é quando eu ouvi isso a primeira vez, li no livro dele, ouvi isso, eu fiquei um pouco chocado, né? Mas depois, ao longo do tempo, até com um dos grandes trabalhos que eu sempre fiz foi implementação de gestão de projetos nas organizações, a gente percebeu que não, que isso realmente fazia sentido para que você homogenizasse a gestão. E Perfeito. isso é viável sob o ponto de vista de que nós estamos falando
de ter método para a gestão e não o método de entrega do produto, que aí é uma outra coisa, que é MDP, né? O método de produto. Separar, perfeito. Se a gente separa as duas coisas, a gente até consegue ter, só que ela tem que ser flexível. E aí, ao falar sobre isso, eu falo sobre a questão, então, muito trazida no Guia PMBOK, principalmente a partir já da 7ª edição, que é a discussão sobre tailoring, que é uma discussão relevantíssima. Ou seja, mesmo aquilo que está escrito no Guia PMBOK, ele, na verdade, deve ser usado com um sentido realmente de alfaiataria. Pegue o seu modelo, pegue a sua organização, entenda a sua organização, meça tudo que você tem que medir, faça a costura, né? Até a gente alinhava primeiro, né? Até que a gente tem certeza de que está na medida e a gente costura para valer. Né? Então, realmente, quando a gente fala em colocar um método de gestão de projeto dentro de uma organização, ele realmente tem que ser flexível para que ele comporte os diferentes tipos de projeto e, ao mesmo tempo, ele tem que ser aderente às boas práticas e às necessidades, ou seja, as práticas que são necessárias para que a organização atinja o sucesso que ela quer, os objetivos que ela quer com seus projetos, né? Então, aqui eu acho que gostei muito dessa sua chamada inicial, porque a gente pode já abrir aqui uma série de discussões, né, Perfeito. em torno do assunto. Assim, Adilson, acho que uma síntese dessa primeira, nessa nossa conversa, até para o pessoal entender que eu sou um cara muito pragmático, você me conhece. Então, a gente sempre olha o seguinte, o PMBOK, ele diz o que e o método diz como. Então, é como se fosse assim, o PMBOK tem os ingredientes e o método, a receita de bolo. E eu acho que talvez num cenário de aplicabilidade por parte dos profissionais, das profissionais de gerentes de projetos, que fazem isso que nós fazemos, implementar nas organizações, ela está muito ligada, assim, eu vejo que o desafio que precisa de experiência, né? Se eu pegasse os primeiros projetos que eu fiz isso com os de hoje, pô, eu nem sei como é que eu sobrevivi, sabe? Porque não tinha bagagem. Mas exatamente você ter a capacidade de enxergar o contexto que você está para fazer isso de uma maneira assertiva. E uma coisa que eu falo muito, Adilson, não sei se você concorda, eu, Carlos, acho que a gente tem muito mais ferramenta e técnica do que a gente precisa. Eu estou falando no mundo. A gente tem muito mais ferramenta e técnica. Já passou. Você vai entrar em framework, certificação, é um leque de coisa. Então, cabe a gente a fazer isso de uma maneira, né, assertiva, simples e objetiva, que eu acho que a gente cria soluções para as organizações, que é exatamente o ponto que você colocou. Eu queria te fazer um ponto, trazer aqui uma questão que está muito focada em fundamentos, que eu acho que passa na questão do Taylor, que a gente pode explorar um pouquinho mais tarde. Como que você vê hoje, por exemplo, o desafio que um profissional tem para ter o ponto de partida, que é exatamente o que você falou. Você tem que mapear e entender tudo para fazer a costura. Então, hoje você pode começar aplicando algum modelo de maturidade, pode entender como é que é a estrutura organizacional, pode até pedir para uma IA criar um framework de maturidade específico para você e aplicar e fazer tudo. Como é que você vê essa questão aí de dar o ponto de partida para os profissionais? Para a formação do profissional ou para a implementação na organização? Vamos começar pela implementação. Depois a gente fala de carreira. Tá? Na verdade, eu acho que aí nós temos um ponto, como você falou, né? É uma questão de diagnóstico, né? A Isso, gente tem, ao perfeito. longo do tempo também, a gente passou por vários tipos diferentes de instrumentos de diagnóstico, né? Um diagnóstico relativamente simples, o que não quer dizer que não tem valor, mas é um diagnóstico simples que a gente consegue fazer, é do nosso bom e velho amigo Darcy Prado, né? Gratuito, gratuito. Gratuito, né? Que é o MMGP, né? Que, por exemplo, nos ajuda a ter uma perspectiva de como é que está a gestão de projeto da nossa organização. Mas aí, talvez uma coisa que me chame a atenção em relação a isso, aí sim, e a partir de um diagnóstico, ver como é que está, você então atacaria aqueles pontos que você estaria mais fragilizado, né? Você vai poder entender isso. E você, obviamente, aí vem a pergunta: e onde é que eu encontro o que eu poderia fazer? Né? Aí vem um guia PMBOK, né? Que lá ele vai poder te trazer: olha, você normalmente nas práticas você vai ter que fazer estimativa disso, vai ter que fazer estimativa daquilo, você tem que planejar não sei das quantas. Então, ok, então você começa a entender e você tenta encaixar isso, tá? Agora, uma questão que talvez me preocupa, Guto,
é o seguinte, porque o MMGP, assim como tinha o APM3 do próprio PMI, né, que hoje Foi descontinuado, foi sim, descontinuado, né? Era um modelo bem mais robusto, mas sem ao dúvida. mesmo tempo pesado, né? Pesado, difícil de rodar e etc. Me parece que o que faltou a qualquer um desses dois modelos é você fazer um entendimento, não das técnicas que a organização precisa, mas do que ela entendia como valor a ser agregado pela gestão dos projetos. O que, na verdade, ela entenderia que seria algo que a gestão de projeto poderia melhorar na organização? Porque uma coisa é eu pegar e avaliar assim, eu estou fazendo bem ou mal o cronograma. Agora a pergunta assim, eu preciso de cronograma? A organização precisa? Ah? Eu estou fazendo bem ou mal análise quantitativa de risco, tá certo? Pergunta, para os projetos daquela organização, fazer análise quantitativa de risco gera algum valor, agrega algum valor, vai fazer com que a gente reduza de fato os riscos desses projetos, vai fazer com que alcance mais sucesso neles. Então, eu acho que hoje, se eu fosse falar sobre diagnóstico, eu acho que ele passa por um diagnóstico que pode usar um modelo como MGP, de novo, o professor Darcy fantástico, ele acertou em Sou cheio fã, quando criou o modelo, tá? sou fã. Sou fã também do modelo dele e dele, inclusive, o professor Darcy, eu tenho a honra, né, dele, ele escreveu lá na contracapa do meu livro e tal, até eu fico muito feliz dele ter feito isso, né, um grande amigo. Encontrei ele há um ano e meio, 2 anos aqui em Salvador, fiquei muito feliz em encontrar ele. E mas eu te diria que assim, a gente deveria complementar isso nessa discussão junto com as diferentes partes interessadas, né, dentro da organização, Perfeito, nível de alta gestão, média gerência, equipe, gestores, gerentes de projetos, pessoas que atuam gerenciando, mesmo que não chame assim, né, mas que atuam uhum, gerenciando projetos, pessoas que trabalham nos projetos da organização e tentar entender, além da questão se nós estamos ou não fazendo as técnicas, o que de fato a gente espera de entrega de valor da gestão. E a partir disso, fazer uma construção, aí sim, metodológica, de qual é o método, com as devidas ferramentas, devidamente combinadas num conceito de tailoring, que vão fazer com que aquelas necessidades, expectativas sejam atendidas. E que certamente nenhum gestor dentro da organização tem a expectativa de um cronograma por caminho crítico ou por corrente crítica. Ele tem, certamente, nessa linha, ele pensa em fazer um projeto e entregar produto para o mercado mais rápido. Então, ele não perfeito. está preocupado com a técnica, né? Ele está preocupado com o que advém dela. Né? Sim, Adilson, esse ponto que você colocou, eu acho que é um dilema que tá todo mundo aqui buscando esse tipo de conhecimento. Nós ficamos perseguindo isso, né, ao longo do tempo. Uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar, eu sou voluntário, acredito que você deva ter participado de algumas também, mas desde a quarta edição eu sou draft review do PMBOK Uhum. e eu participo das atualizações do guia. E assim, talvez uma das coisas mais importantes para mim foi acompanhar a evolução dele. Por quê? Eu vou dar um exemplo baseado no que você falou. Se você vai pegar hoje, por exemplo, os 5 tipos básicos de ciclo de vida, que são abordagens que você pode aplicar no projeto, você vai pegar lá o preditivo, iterativo, incremental, adaptativo e o híbrido. Né? E agora, na oitava edição, a gente otimizou e melhorou isso de uma forma prática. Né? Mas é interessante, se a gente tivesse tendo esse webinar há 15 anos atrás, talvez a gente não conseguiria falar com essa roupagem que a gente fala hoje, até por influência do tema ágil, agilidade, né, conectada com o gerenciamento de projetos. E eu achei fantástico essa questão que você falou de ter a abordagem ali, né, a prática de gestão em si, né, e o método ou a ferramenta que você está usando focar. Muito legal. Um ponto que eu queria trazer, Edilson, para ver a tua opinião, assim, a gente tem caminhos a seguir, como você falou. As abordagens vence aquele que conseguir fazer a melhor solução para desenvolver a capacidade de implementar coisas por parte das organizações. É o que você falou. Todo mundo quer fazer melhor, mais rápido, com menos recursos e mantendo qualidade. Né? Às vezes a cultura não aguenta, aquela coisa toda. Né? Vamos agora fazer uma inversão de papel, vamos
para a carreira, para o profissional, olhando não a implementação, mas o profissional. Uhum. Então a gente já entende que essas práticas elas são melhores práticas, como você falou, elas são aplicadas a qualquer projeto, qualquer tamanho, porte, complexidade, em qualquer setor, área ou o que for. E a partir do momento que a gente aplica essas práticas, a gente está elevando as chances de sucesso do projeto. Uhum. A gente fala em carreira, tio, hoje, vamos considerar aqui dois perfis. Aí você fala o primeiro e depois o segundo. Você pode considerar aquele que está querendo se desenvolver, partir do zero, que está na transição, não necessariamente ele seja um jovem, pode ser um engenheiro de 45 anos, mas está em transição de carreira, e aqueles profissionais que já têm experiência, têm bagagem, mas precisam se reciclar. Como que você vê que o PMBOK pode apoiar esses dois perfis de profissional? Bom, eu diria o seguinte, nesse aspecto, porque tem uma. Isso vai congregar com uma coisa que você falou, de que a gente faria uma discussão diferente, que hoje a gente tem agilidade, né? É, Essas práticas já existiam, tá? A agilidade, como nós conhecemos hoje, na verdade, ela não nasceu por um movimento ágil, ela já existia, que vem da área da qualidade, Perfeito. né? Sensacional. Vem da área da qualidade. Eu não sei se você estava uma vez num evento em Sergipe, que eu fiz uma palestra. Eu fiz uma palestra sobre, que eu contava uma história na palestra de um projeto que eu tinha participado. Eu era gestor, eu era um CIO, né, na época, e tinha um grande projeto nosso, que era uma tecnologia, né, usando tecnologia pouquíssimo conhecida no Brasil, etc. Não vou entrar na história completa, mas era muito complexo o projeto por uma questão tecnológica. Eu conto a história de como é que era organizado o trabalho do projeto, né? E eu falava, então, assim, olha, na verdade a gente fazia o seguinte, a gente tinha uma pessoa que ela era o elo de ligação entre a área de tecnologia com os usuários do sistema, com a área de negócio, etc. Hoje a gente dá um nome para isso. Na época a gente não tinha um nome não, tá? Então tinha essa pessoa. Aí a gente pegava e é o seguinte, essa pessoa trazia então as demandas, as necessidades aqui, porque as áreas de negócio precisavam. Perfeito. Semanalmente, a equipe fazia um planejamento de entregas de trabalho que eles fariam. Então, isso formava, né, um conjunto de trabalhos. Então, eles faziam um planejamento, né? Diariamente, eles faziam uma conversa no começo do dia, no centro das contas. Conto essa história. É uma história mesmo, tá? O que eu conto, assim, de como é que foi, tá? Essa organização desse tal projeto, né? Aí eu pego e digo assim, e aí, gente, que método, que framework, o que a gente usou? Aí todo mundo tem a tendência a responder em uníssono assim, Scrum. Ah, não, vocês usaram isso. Aí eu pergunto, e quando que vocês acham que esse projeto foi realizado? Aí o pessoal fala uma série de datas posteriores a movimento ágil, etc, tudo mais. Eu falo assim, gente, isso aí foi no meio da década de 90. Perfeito. E por que que nós fazíamos assim? Nós fazíamos assim porque era a maneira de entregar o que a nossa organização precisava. Nós estávamos necessitando fazer uma migração crítica demais, usando tecnologia completamente nova, que tinha a minha equipe e mais uma pessoa no Brasil que conhecia, é verdade, isso de fato é verdade. Então, assim, era um negócio muito maluco. Então, era o jeito da gente fazer. Então, aí eu só queria fazer esse adendo de que também que conecta agora com o que eu ia falar do Guia PMBOK. O Guia PMBOK ele não cria as práticas e a gente executa elas depois. Na verdade, as práticas elas são criadas e vêm sendo criadas ao longo de toda a história nossa da Pelos humanidade. profissionais e pelas organizações. Pelas Perfeito. pessoas, né, que no dia a dia trabalham, se dedicam, precisam resolver os seus problemas, na verdade. Não é nem a questão de dedicação, eles têm problemas e têm que resolver. E eles acham a melhor maneira de resolver. E qual que é o grande mérito do PMI ao ter um guia como o Guia PMBOK? É ir lá e capturar no mercado o que as pessoas estão fazendo e trazer para um guia. E agora eu vou trazer a questão do que você perguntou, vou para a pergunta-chave sua do desenvolvimento. Para um profissional que não tem contato nenhum, olha que maravilha. Você está pegando um guia que busca entender no mercado experiência de dezenas de anos, talvez mais de centenas de anos, porque isso vem vindo, vem vindo, vem vindo, tá? Não estava escrito, mas você vai lá e colocou. Então você tem uma fonte
Para você que não conhece nada, de ir lá e buscar uma fonte que foi construída ao longo de muito tempo e que traz aquilo que é a cereja do bolo, digamos assim, em relação à gestão. Então, quer dizer, para um profissional Interessante. zero, ele é uma ferramenta assim fantástica para eu ter contato com, até assim, de fato, assim, cara, o que é que as pessoas fazem. Agora, um profissional que ele já vem trabalhando há tanto tempo, o que que eu vejo que o Guia PMBOK ele promove, tá? Inclusive em relação a essa questão de agilidade, de ciclo de vida. Aliás, você falou de ciclo de vida. Eu gostei até, inclusive, de algumas mudanças na 8ª edição, até das figuras que eles usaram para representar algumas coisas. A mais didático, ficou muito mais didático Ficou e eles, mais eles didático. simplificaram em 3. Isso. Exatamente, ficou bem legal, assim. Eu Acabou. realmente gostei muito de algo. Parece bobagem, né? Nossa, mudaram Mas uma faz imagem, diferença. mas Faz faz diferença. diferença, né? A imagem nos faz refletir e tudo mais. Para um profissional que, na verdade, ele de repente vem trabalhando, eu acho que tem duas coisas aí que acontecem. Uma é a reciclagem propriamente dita, de eu voltar Perfeito. e pensar de novo naquele assunto. Você, Guto, disse assim, nossa, se eu pensar como é que eu fazia lá atrás, não sei como é que eu sobrevivi, tá certo? Mas você fez, certo? Então, você tem profissionais que vêm trabalhando ao longo do tempo e vem fazendo há muito tempo. Mas o próprio profissional precisa se reciclar. Então, ele precisa ou voltar para repensar aquele assunto de um jeito diferente. Sim, Talvez a ele vai base. citar fundamentos para ver que aquela base ela se evoluiu, pô. Exatamente. Então, Entendeu? assim, eu até vou. Então, é como que eu fazer uma revisita, né? Eu preciso revisitar, Perfeito. porque ao longo do tempo, a nossa maturidade muda também. A nossa maturidade, sob o ponto de vista de pessoa, e a nossa maturidade, sob o ponto de vista de conhecimento, de gestão, de tudo mais. Então, se isso muda, quando eu leio de novo, eu vou ter uma outra percepção. Eu vou ter uma outra perspectiva daquele assunto. Eu vou Mas não vai colher uma apagar a tua experiência, porque ninguém te tira a experiência. Ninguém tira a minha experiência, mas de qualquer maneira, exatamente por eu ter experiência, é que eu vou conseguir olhar para aquilo de novo e ter Mais uma nova maduro. maneira de enxergar aquilo. E tem uma Perfeito. outra característica interessante, é que eu acho que quando a gente começa a trazer para dentro do guia, e aí eu vou até citar duas mudanças, não vamos ficar só da 7ª para a 8ª, não. Quando teve uma mudança da 6ª para a 7ª edição, foi um choque. Foi bem radical. Foi a mudança mais radical na história. Porque o que que aconteceu? De repente todo mundo falou assim: onde é que estão os processos? Isso aí foi complexo. O que que é esse negócio aqui de princípios e tudo mais? Agora, olha que interessante. Para um profissional, isso se tornou provocativo. Porque não que o guia PMBOK, que, de novo, às vezes eu tenho uma certa preocupação, que às vezes a gente faz aquelas leituras meio en passant em cima das coisas, né? Alguns até só lê as figuras, né? Eu exagero aqui, mas né? Então, assim, mas a gente faz uma leitura meio en passant dessas coisas. E se a gente lê no cerne, nas entrelinhas do que estava no Guia PMBOK desde lá de 1987, ele estava prevendo entrega de valor, ele estava prevendo, de alguma maneira, tailoring, ele estava prevendo uma série de coisas. Mas isso estava na entrelinha. Quando a gente pega e chega ali da 6ª para a 7ª, que deu esse baque, meu Deus do céu, agora é princípio, domínio de desempenho, não é mais, né? Sumiu a área de conhecimento, etc. Quando acontece isso, isso provoca no profissional já mais experiente uma reflexão. Então, eu acho que esse é o segundo aspecto que eu queria comentar para quem já é um profissional já mais especializado ou mais experiente. Ele tem uma oportunidade, quando vem uma edição nova, de, ao ler algumas coisas que estão nessa nova edição, ter uma provocação para ele fazer uma nova reflexão sobre aqueles assuntos. Então, acho que isso é muito Perfeito. importante. E aí, eu até, da hora que a gente fala um pouquinho mais da 8ª, tem umas dentro da 8ª edição, que, na verdade, eu acho que ficaram muito positivos, tá? Em relação a isso, de fazer algumas reflexões, tá? Acho que, Adilson, esse exemplo que você trouxe, até para o pessoal que tá bem antenado aí no que a gente está falando aqui, eu vou dar essa questão de usar muito ágil, Scrum, o Scrum, aquela coisa toda. Gente, tem uma técnica, Adilson deve lembrar disso, chamada planejamento de ondas sucessivas, que é o Roll Wave Planning.
muito debatida lá atrás e que já está desde 1996, que foi, né, a primeira edição em cima do primeiro documento, Exato. explicando. Ô, gente, o Scrum ele faz planejamento de ondas sucessivas de uma maneira sistemática e metodológica. Você quer entender o que é planejamento de ondas sucessivas? Na prática, pensa no Scrum. É isso. Ele deu uma roupagem técnica, mas é isso, tá lá, é bonitinho, né? Eu acho isso sensacional. E aí, eu também lembro que, assim, quando a gente estava na quinta edição, quando surgiu a área de conhecimento de partes interessadas, isso é um detalhe legal. Para quem não sabe, por que criou-se a 10ª área de conhecimento na época? A norma ISO 21500, que foi lançada, tinha sido recém-lançada, ela nasceu com 10 áreas de conhecimento. Então, como o PMBOK e a norma ISO são muito sincronizados, o PMBOK também trouxe uma área de conhecimento que foi a 10ª, que a gente conheceu como partes interessadas. Né? E aí, isso mostra a evolução e a conexão com o mercado. E aí, gente, eu acho que talvez eu vá agora abordar uma das coisas que foi mais legais na minha visão da 8ª edição. Se a gente for pegar a quantidade de ferramenta e técnica que existe, a gente está falando mais de 320 ferramentas e técnicas. Se pegar o modelo de grupo de processos e todos os outros modelos que são mencionados desde a 7ª edição. Aí você para pensar, pô, se eu vou ter mais de 300 ferramentas e técnicas, isso está meio complicado para eu ter ali um discernimento e tal. Aí, qual foi a evolução de área de conhecimento? Eles transformaram o nome para domínio de desempenho, de performance, que agora, né, são as antigas áreas de conhecimento. Por quê? Ele diz o seguinte, olha, se você for considerar essas temáticas dentro do teu projeto, você está atacando aquilo que realmente é mais complexo para um projeto. Então ele está te dando assim, além de ele estar te dando onde é que está a questão ali desafiadora, ele está te dando exatamente aonde que você tem que ir. Né? Então, o pessoal falou, mas eu vi muita crítica porque a pessoa já está ali acostumada com área de conhecimento, área de conhecimento, área de conhecimento. Mas assim, gente, para pensar, o domínio de performance, tu está mexendo naquilo ali, você está potencializando positivamente o teu projeto. Como se você no botão, pô, esse domínio aqui vai me ajudar a ser melhor do que eu possa ser, ou, né, que eu não estava ali atento, estava olhando ali um monte de coisa, mas não estava vendo aquilo, né? Aí, Edilson, como é que você vê, né, essa questão de domínio de performance? E só para deixar aqui um insight que eu tive, pessoal, não deixem de ler os apêndices. Apêndice 1, 2, 3, 4 e 5. Tem muita coisa técnica e prática lá. Porque, como a Edilson falou, às vezes você está lendo ali fazendo leitura diagonal e aí está cansado, não quer ler o apêndice é uma das coisas mais importantes do guia, tá? E desde a primeira edição ele é importante, tá? Só para deixar claro. Então, Adilson, voltando aqui, como é que você vê essa evolução de área de conhecimento para domínio de performance? Eu acho sensacional. Às vezes era um pouco difícil a gente explicar. E aí, de novo, nós também, né? Tanto você quanto a gente milita também no ensino, né? A gente Sim, é de tanto tempo aí complexo. em cursos de MBA e etc. Então a gente atua constantemente discutindo isso, né, com alunos aí. Então, ao longo do tempo, às vezes fazer as pessoas entenderem o que eram as áreas de conhecimento, né, realmente me chamava um pouco de atenção, tá? Domínio de desempenho, eu lhe confesso que daí quando mudou de área de conhecimento para domínio de desempenho, no caso da 6ª para a 7ª edição, o pessoal apanhou um pouquinho também, tá? E até talvez tenha acontecido isso, porque quando mudou para os domínios de desempenho na 6ª edição, ele foi quebrado em 12, né? 12 domínios de desempenho. Peraí, não, acho que 12 foram princípios, Adilson. 12 Foi princípios, 8, perdão, 8, 8. isso, 8 isso, domínios, eram 8 domínios, que agora ficaram 7. 8 isso. domínios. Aí você pegava e começava a falar assim, tá, mas como é que isso de alguma maneira, é uma nova roupagem, digamos assim, para as áreas de conhecimento? Não eram 10? Onde é que foram parar as outras? Então, o pessoal não entendeu muito bem o que era domínio de conhecimento. Até porque, na 7ª edição, sumiu os processos, porque os processos eles estão debaixo dos domínios de desempenho. Eles estão Sem dúvida. conectados com eles. Então, como sumiu os processos, o pessoal ficou com um pouco de dificuldade de conectar quais são os trabalhos que eu faço nesses domínios. Apesar do PMI ter dito, olha, os processos não sumiram. Você vai lá no Standard Plus, etc., você vai lá e você tem o guia de processos, e tem o guia de processos.
Então você tinha os processos, só que eles, dentro do guia PMBOK, eles se desconectaram, digamos assim, você não tinha essa visão clara dessa conexão. Então o pessoal ficou meio assim com o domínio de desempenho. Agora, com a volta dos processos, eu acho que ficou mais claro. Porque é o que você falou, eu preciso ter bom desempenho em diferentes áreas. Em escopo, em governança, em partes interessadas e assim por diante. Eu preciso ter bom desempenho. E aí, o que é que eu faço para realizar, para que isso aconteça? Aí vem os processos. E os processos Perfeito. indicando potenciais, que são potenciais, técnicas que eu posso usar para que aquele processo seja executado. Então, eu acho que na oitava edição, a volta dos processos vai facilitar, porque olha o que você falou, nós falamos daquela questão de como a gente lê o livro, né? Então, se às vezes você tem dificuldade de ler um, imagina você ler um e ter que depois ler o outro. Então, tem gente que não vai ler o outro, tá? Não vai ler o processo, porque os processos não desapareceram. Eles nunca desapareceram. Né? A gente falar que o processo desapareceu, a gente pirou de vez, porque, na verdade, tudo que a gente faz na vida da gente é através de processo, tudo. E gestão se faz através de processos de gestão. Então, não haveria como sumir, não é que sumiu. Na verdade, foi retirado do corpo do guia PMBOK e foi deixado num corpo separado. Né? Só isso. Tá? Então, tanto que daí nos cursos nossos, lá no MBA, eu trabalho várias disciplinas, inclusive eu revi uma das disciplinas, duas, gestão de risco, gestão de custos, etc., né? Quando eu peguei e tratei disso, que agora passou a ser gestão financeira, então, assim, Isso. quando eu peguei e fiz uma revisão dele, eu levei para dentro da disciplina o que eram os princípios, o que eram os domínios de desempenho, mas não tem como dar aula só falando de princípio e domínio de desempenho. Mas é mais importante o profissional ou a profissional entender o conceito do que significa isso do que saber a ferramenta e técnica. Não, É muito mais exatamente. relevante você ter a parte prática para entender o que é isso do que saber a ferramenta, o que você vai Sim, usar. sim, porque a Sem dúvida. ferramenta a gente vai poder variar muito, né? Então, e o guia PMBOK ele é muito inteligente nisso. Porque quando ele pega e Eu acho fala, sensacional. Eu quando sou ele, suspeito para falar, porque, mas eu também acho porque quando brilhante. ele fala, Brilhante. quando ele fala sobre estimativa, ele não fala sobre técnicas específicas, ele fala, na verdade, sobre tipos de estimativa. Estimativa por analogia não é uma técnica, até porque para fazer por analogia eu posso usar várias técnicas diferentes para fazer analogia. Sem Então, dúvida. então ele é muito inteligente. Ele vai até um certo nível em que ajuda as pessoas a entenderem, sem tolher delas a liberdade, delas escolherem as melhores ferramentas para fazer aquilo acontecer. Então, Perfeito. os domínios de desempenho, eu acho que assim, foi ótimo essa troca, que já veio então na própria sétima versão. Foi E melhor ter ajustado para 7 agora, foi melhor ter ajustado para ficamos 7. mais enxutos. Isso. E, ao mesmo tempo, conectar de volta os processos a esses domínios, que tornou mais claro para as pessoas o que quer dizer domínio e desempenho. Né? É. E eu não sei se eu faço esse Ô, spoiler agora, que é sobre a questão a questão de, ok, eram 10 áreas de conhecimento, como é que agora são 7 domínios? E aí eu vou te ajudar com a questão do apêndice, né, dos apêndices lá. Onde é que foi parar a gestão de Aquisição, usa aquisição. Eu acho que o apêndice aquisição? X4. Foi para um Acho que apêndice. foi para o Então, apêndice, exatamente. aquisições foi para um apêndice. Olha outra coisa interessante, qualidade. O pessoal não entendia muito bem como fazer gestão da qualidade, até porque a gestão da qualidade ela não existe por si só. Ela é ferramenta para outras coisas. Então, onde é que foi parar isso? Na verdade, está dentro de um princípio, que é o princípio de manter a qualidade no todo. Criar Então, qualidade nos processos e nas entregas. nos processos e nas entregas. Então, porque de fato era isso. Então, quando eu estou lá fazendo, por exemplo, uma definição de requisitos de escopo, eu tenho que, naquele momento, ter uma mentalidade, né, de que eu tenho que trabalhar ali e de acordo com quanto mais específico o requisito, quanto mais complexo for o requisito, de entender qual é o nível de qualidade que eu preciso trabalhar para atender aquele requisito. Então, Perfeito. é por isso que, na verdade, maravilha. tem mais a ver com o princípio do que necessariamente, né, com uma área de conhecimento, agora chamado, né, domínio e desempenho, e a área
que era de comunicação, ela se juntou com partes interessadas, o que já foi assim no passado no Guia Pimpolho. Antes de ter a 10ª área de conhecimento criada na quinta edição. Exatamente. Que aí você Adilson, deixa tinha eu só ver que eu acho que o Danilo, alguém está falando aqui. Peraí, só um minutinho. Vamos lá. Não, o Danilo, Adilson e Caso, eu queria só colocar uma pergunta para vocês. Acho que a gente está, né, explorando muito bem aí a questão da oitava edição. Na visão de vocês, né, qual mudança é mais relevante na oitava edição para o dia a dia de um gerente de projetos? Se vocês pudessem elencar aí. tá, eu vou falar a minha percepção, depois aí passo para o Adilson falar dele. Assim, tem até a ver com um pouco que a gente comentou. Talvez a parte mais prática do guia, mas assim, é só para deixar claro para o pessoal que a gente, por exemplo, quando você está estudando recursos humanos, outras disciplinas, né, que são abordadas muito em curso de gestão, você às vezes vê muito a dificuldade dos profissionais verem determinadas coisas se aplicarem na prática. Até a estratégia é assim também. Aí você escuta muito o dilema assim, na teoria, no livro é bonito, mas na prática não funciona. Só que a gente tem que entender, pegando até o que o Adilson falou, que o PMBOK não é teoria, é prática. Então, o que você está vendo ali é o que acontece. Então, só para deixar isso claro para o pessoal. E aonde que a gente coloca a mão na massa, aplica, né, o MEI, né, gerenciamento de projetos e-mail, né, FIM, para ver as coisas acontecerem. É no tipo de ciclo de vida, nas abordagens que você usa. Então, a partir do momento que ele enxugou um pouquinho mais essa visão, se a gente for pegar os 3 ciclos básicos, que é o preditivo, o adaptativo, que é o ágil e o híbrido, isso dá uma ajuda muito para as pessoas entenderem como praticar. Por quê? Às vezes a pessoa passa 18 meses no MBA e ela termina o curso com dificuldade de enxergar como é que aquilo ali se aplica na prática. A Dilson sabe disso. Então, o adaptativo ele é ágil. Aí você fala assim, mas tinha o incremental, mas aí a partir do momento que tem alguém aprovando lá, que é o PO, o Product Owner, ele vira adaptativo, que era a diferença. Pô, aí é uma coisa muito pequenininha para mudar o contexto completo. Agora está mais limpo isso. Uhum. E aí, para passar a palavra para o Adilson, Danilo, eu lembro quando o Pierre Lemon teve aqui no Rio, no Congresso Brasileiro, que aconteceu há 2 anos atrás, ele anunciou que hoje o modelo híbrido é o mais aplicado pelas empresas no mundo. O que faz sentido, que vai pegar o melhor do adaptativo, o melhor do preditivo, vai fundir, vai criar o seu. Então aí isso para mim foi um ganho maior. Tem outros, mas você perguntou um, eu vejo assim por esse lado. Adilson, vai lá. Bom, vamos lá. Eu vou comentar alguns pontos que eu, assim, ao meu paladar, né, que eu gostei, né, de ver acontecer, né? Uma das coisas que eu gostei, eu fiz a minha lição de casa, fiz meus apontamentos aqui, e eu coloquei umas bolinhas em algumas coisas. Primeira coisa, aproveitando os domínios de conhecimento, você deixar de chamar de integração e passar a chamar de governança. Faz muito Legal, mais bacana, sentido, bacana. tá? Faz muito mais sentido. Isso talvez ajude muito mais a gente entender do que a gente está falando, tá? Porque a gente está falando realmente da governança, né, dos nossos empreendimentos, que são os nossos projetos. É disso que nós estamos falando lá. Então, isso ajudou, acho que ficou muito bom. Outra coisa é deixar de chamar de custos e chamar de finanças. Eu acho que também faz muito sentido você pensar em finanças, porque quando tu pensa em finanças, e pensando nessa lógica de entrega de valor, se dentre esses valores esperados estão lá retornos financeiros, você não pode estar pensando pura e simplesmente se o custo do meu projeto deu 100%. Eu tenho que verificar isso em relação também ao meu plano de negócio, como é que estava conectado, que resultado que deveria vir disso, se eu estou tendo variação no meu custo atual dentro do projeto, quanto isso vai Perfeito. impactar no retorno do investimento, enfim. Eu tenho que pensar com uma cabeça de finanças, não é com a cabeça de custo dentro do projeto. E Então, Adilson, só um complemento, né? por favor. Tem então o modelo preditivo, que ele é obcecado só para pensar em dinheiro, 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 né? Gasto. E aí a gente agora evoluiu, deixou a visão mais estratégica, que é finança. Só um complemento. E você também, muitas vezes, eu não sei se é o problema de um modelo, às vezes é um problema da própria organização, que ela acaba muitas vezes discutindo seu projeto só em torno de retornos financeiros, né? Mas isso não é um problema de método de nada, isso tem a ver com a própria cultura da organização, né? Que às vezes É, trabalha focada muito no valor sob o ponto de vista financeiro, né? Outro, maravilha, obrigado, Adilson. E Carlos, só mais eu uma só, pergunta, acho que para não perder, pode falar. Eu só queria comentar um outro ponto aqui que eu achei bem importante para fechar, que é a questão
dentre os princípios, a questão do princípio da visão holística, tá? Sem querer me delongar muito, a falta de visão sistêmica é um grande mal para um gerente de projeto. Então, se eu posso dar uma dica para os gerentes que estão junto conosco aqui, estude visão sistêmica. Estude lógica e visão sistêmica, porque a gente tem que compreender que todo projeto é um sistema, assim como uma organização é um sistema, uma família é um sistema, tudo é sistema. São um sistema que tem objetos e que tem relação entre os objetos. Então, é importantíssima a visão holística, porque quando eu estou dentro de um projeto que eu tenho um problema, o problema pode estar em um objeto ou outro, ou pode estar na relação entre os objetos. E aí, se eu não tiver visão sistêmica, eu não vou perceber isso. E vou acabar atuando em cima das coisas erradas e não resolvendo os problemas existentes. Maravilha, Dilson. Só para não perder o gancho, né, que você trouxe muito bem aí, a mudança da visão de cursos para finanças, tem uma pergunta aqui da Agatha, para a gente poder fazer e a gente caminhar para o nosso encerramento. Ela pergunta aqui como que o gerente de projeto ele deve mudar a visão sobre as finanças do projeto, né? Qual dica que vocês dariam aí para esse gerente de projeto que precisa fazer essa transformação aí no olhar dele? Não, bacana. Começa aqui rapidinho e passo para Dilson. A gente tem que partir sempre do cenário, por exemplo, você tem muito hoje, por exemplo, a área de tecnologia. Tem muito gerente de projeto de tecnologia que ele não gerencia custo. Porque ele chega no projeto, já tem contrato, já tem fornecedor, e ele está numa estrutura mais ali funcional, ali entre matriz fraca e funcional, então ele não tem autonomia. Então, assim, gente, primeiro ponto para poder responder. A pergunta que eu faço, né, Matheus sabe que eu falo muito isso, Adilson, quem aqui hoje presente gerencia projetos tendo 100% de autonomia sobre todos os recursos do projeto? Coloca aqui no chat. Você pode botar dinheiro, tirar dinheiro, mexer com o cronograma para frente ou para trás, sem falar com ninguém. A gente vai partir desse princípio, né? Beleza. Então, Daniele colocou, tem. Você vai pegar uma pessoa que tem um papel executivo, que é o dono de startup, tem. Tá? Mas assim, toda regra tem exceção. Mas não é comum a maioria dos líderes de projeto tomarem decisão. Essa que é a questão. A maioria dos líderes de projeto trabalham para suportar o processo decisório. Não tomam decisão. Nós existimos para suportar tomar decisão. Então, essa é a premissa. Aí, respondendo a pergunta da Agatha, mesmo que você não tenha controle do dinheiro, você precisa entender o gerenciamento de finanças. Aí isso vai entrar em custo de recurso, isso vai entrar em custo de contrato, isso vai ter que entrar nos benefícios no pós-projeto que a Dilson falou, numa medição, num aferimento de valor, num plano de revisão de benefícios, que aí é mais extenso. Então, não usa a sua limitação para dizer que não precisa. Então, quando a gente sai de custo pensando em dinheiro, quando você está gastando ali numa atividade, numa sprint ou no que for, e passa a ter uma visão de finanças, mais gestão, você está evoluindo, se tornando mais gestor e menos operacional. Então, a dica que eu dou busque entender e compreender todos os custos envolvidos, diretos e indiretos, e trate aquilo como se fosse um negócio que vai fazer você ter um pensamento sistêmico, né, ali mais estruturado. Vai ajudar, inclusive, com isso também. Adilson. Olha, eu vou fazer coro aí com o relator, né, que já falou sobre esse tema aí no projeto. Eu só complementaria o seguinte, até com uma frase muito simples, assim. Deixe de pensar finanças no ciclo de vida do projeto e passe a pensar no ciclo de vida do produto, porque o projeto impacta no ciclo, no resultado financeiro do ciclo de vida do produto como um todo. Então, eu acho que é ter uma visão mais ampla. O que eu quero dizer é que, assim, a gente amplificar a nossa visão sobre essa questão das finanças, tá? E até aproveitando a pergunta que o Guto falou, e ao mesmo tempo ele já deu uma resposta, eu quero corroborar com ele. Nunca um gerente de projeto vai ter 100% de autonomia no projeto. Isso não é o papel do gerente do projeto. Porque dentro de uma organização existe uma estrutura decisória, existe uma governança dentro da empresa, da organização. Então, quem tem o poder de decisão vai continuar tendo o poder de decisão. Mas o Guto já deu a dica. Nós temos que dar todo o suporte necessário para a boa tomada de decisão. A decisão final não precisa ser nossa. O que nós não podemos é nos negar ou deixar de fazer é prestar o máximo possível de informações para que aqueles que têm um nível de alçada de decisão possam tomar decisão.
né? Vai ter coisa que vai estar na nossa alçada, que bom, né? Vai ter coisa que vai estar na nossa alçada, a gente executa. Aquilo que não está na nossa alçada, a gente leva para quem de direito. Quem tem a caneta com o poder de assinar aquilo vai assinar, né? É isso. Maravilha, maravilha. Nossa, tema muito rico, né? Acho que tem, se desse mais 1 hora, 2 horas, a gente ficaria falando aqui por longa data aqui, com muito assunto importante e relevante aqui para a comunidade de gestão de projetos. Mas eu queria chamar aqui o Matheus, né, que é o nosso presidente do PMI-DF, para ele dar uma palavrinha aqui, falar um pouco para nós, né, o que está por vir nesses próximos meses, para a gente poder caminhar aqui para o nosso encerramento. Opa, Danilo, obrigado pela moderação aqui hoje, tá, pessoal? Como o Danilo apresentou aí, eu sou o Matheus Rocha, estou presidente aqui do PMI-DF, nessa gestão 2025-2026, né, fazer minha autodescrição aqui, sou um homem pardo, utilizo óculos de grau, estou vestindo uma blusa azul marinho, estou com o cabelo trançado, né? Estou utilizando aqui um backdrop de fundo do PMI com a nossa marca especial aí de 25 anos do PMI DF, né? Eu estava comentando aqui antes de começar esse webinar do como que o Carlos e o Adilson fazem parte dessa história aí de 25 anos do PMI DF, né? Foi a nossa data exata aqui de CNPJ, foi no dia 30 de janeiro, né? 30 de janeiro de 2001, a Margarete recebia oficialmente CNPJ aqui do PMI-DF com apoio de muita gente, né? Acho que o capítulo do Rio já existia, então o Carlos deve ter acompanhado aí essa criação aqui do PMI-DF. Então é um ano muito especial para todos nós. E eu estava vendo aqui o histórico, o Carlos até hoje participa bastante aqui com a gente do PMI-DF, temos muitas coisas em parceria, lançou um livro aqui em Brasília, né, Carlos, presencialmente, foi ano retrasado, né? Isso, Foi ano isso. retrasado. E eu fui resgatar aqui os momentos que eu lembro de 2017 para cá que o Adilson esteve com a gente, né? Então, eu conheci o Adilson no encontro de gerenciamento de projetos de 2017. Eu achei um vídeo aqui dele fazendo o anúncio da palestra que ele ia fazer aqui. Participou da primeira edição do Fórum do Conhecimento, né, que foi em 2018, falando sobre liderança transformadora, né, e em 2018 também esteve aqui em Brasília, presencialmente, com um workshop de planejamento estratégico, É verdade. né? Então, a gente tem até a gravação desse workshop. Então, são duas pessoas que fazem parte dessa história de 25 anos do PMI-DF, que eu fico muito feliz de ter, né, vocês aqui hoje compartilhando sobre algo que é tão importante quando a gente se fala de gerenciamento de projetos, né, que é a evolução aí do guia PMBOK. E aí, aproveitando aqui a deixa, eu já quero deixar aqui o convite, Adilson, o Carlos já vai estar aqui com a gente, mas para você também, para que esteja aqui no nosso PMI DF Summit, onde teremos aqui a parte 2 do aniversário do capítulo. Ei, que Então, legal. você é bem-vindo aqui com a gente, né? A Plano Consultoria vai estar com a gente, então vai ser bom receber você aqui também, né? E o PMI Dev Summit, gente, eu estendo esse convite a vocês que estão participando aqui hoje com a gente, né? Para que participem desse momento, vai ser um evento muito bacana. No ano passado, a gente teve ali um desafio de 4 palcos e 2 salas de workshop. A Renata conduziu ali a nossa programação. E aí, esse ano, como é ano de aniversário, né, quem esteve ali na festa de 25 anos ouviu isso da Ana, que é responsável pelo evento. Mas esse ano a gente está inovando aí, trazendo 12 palcos simultaneamente. Então, vai ser um evento aí muito, muito bacana. Vai ser bom receber aqui todos vocês. A Renata, que faz parte aqui do nosso time, ela vai fazer aqui um sorteio para a gente de uma vaga no Summit. Então, no ano passado a gente teve muita gente aqui no evento que vieram dos sorteios dos nossos webinars. Então, em cada webinar a gente tem sorteado uma vaga nesse nosso evento aqui anual. Então, quem ganhar aí será muito bem-vindo ao nosso evento.
E o Carlos também tem uma surpresa aí para a gente no final aqui desse webinar. Então não saia que eu digo que vai valer muito a pena. Então antes de passar para a Renata conduzir o sorteio aqui, ela já preparou ali a lista. Mas Adilson e Carlos, eu quero reforçar aqui a minha gratidão, né, a tudo que vocês fazem aí desde sempre com muito carinho aqui por nós do PMIDF. E eu digo para todo mundo, eu falo muito com a Renata. Renata, eu tenho a sorte de ter contato com pessoas assim que quando eu estava na graduação, na minha cabeça ficava só ali nos livros e seria alguém que eu não teria oportunidade de chegar perto. Então, conviver aí com a Dilson, com o Carlos é um presente aí não só para mim no PMI, mas para minha carreira. São aí mentores que eu digo que são quase que tenho acesso aí direto e eu agradeço muito por isso. Beleza, gente? Valeu, Adilson e Carlos, brigadão, viu? Matheus, obrigado aí pelas palavras. Eu acho que antes da gente caminhar para o encerramento, acho que teria aqui mais duas perguntas. E aí, Renata, se puder só aguardar, tem uma pergunta que veio aqui, a gente acabou não passando por ela, Adilson e Carlos, que é da Ana Lídia. Ela faz uma pergunta aqui: os valores do PMBOK 7, eles continuam valendo no 8 ou apenas os 6 princípios? Então, Dilson, posso começar e passo para você? Ou você quer começar? Posso começar? É assim, vamos só um ponto, né? Eu acho que entender assim os princípios, sim, eles tiveram atualização, né? Houve ali poucos ajustes, né? Acho que o mais relevante foi o número de domínios de desempenho que foi atualizado. E deixar claro o seguinte, né? O princípio, né? É mais do que uma base filosófica que vai ajudar a gente a entender por que tem que ser daquele jeito. Ele visa, assim como os valores, direcionar o comportamento das pessoas. Então a gente tem que olhar para aquilo como algo que vai moldar o nosso comportamento e a nossa postura. Então, assim, houve atualização sim, e eu entendo que ficou mais objetivo e mais simplificado, como a gente falou até no exemplo dos domínios de desempenho. Tá? Adilson. Eu vou só corroborar contigo, né? Eu concordo plenamente, 100% do que você falou, tá, Guto? Não tem. Eles mudaram, acho que foram ajustados. Eu acho que sim, o guia PMBOK na oitava edição ele melhorou alguns nomes, ele melhorou a sua escrita. E eu acho que tem uma outra coisa que é muito relevante nessa questão do guia PMBOK, é quanta gente esteve envolvida no desenvolvimento dele. Então, não é por acaso que essas coisas todas tiveram alguma melhoria, né? Que pode às vezes parecer meramente uma mudança de nome, mas não é, né? Não é só uma mudança de nome, não. E eu concordo plenamente contigo, tá, Guto, que essas coisas elas devem moldar o nosso comportamento, né? E aqui eu volto então a um ponto que eu disse, o Guia PMBOK, ele, para profissionais novos, ele traz uma reflexão que ele não tinha tido antes, e para profissionais mais experientes, ele traz volta a fazer uma reflexão novamente sobre o assunto. Então, nessa questão dos princípios, com certeza, tá? Infelizmente, as pessoas, como eu disse, estava nas entrelinhas uma série de coisas que estão no Guia PMBOK hoje, mas estar nessa entrelinha, às vezes a gente não consegue perceber, ou tem pessoas que não percebem. E agora fica mais claro. É só isso. Mas eu concordo com o que você comentou. Perfeito. Ótimo. Só uma pergunta bônus agora, que eu acho que essa a gente não poderia deixar de fazê-la, né? A gente está vivendo aí uma transformação no mundo da tecnologia, de inteligência artificial. Como que o PMBOK 8 ele tem abordado, né, o uso da inteligência artificial? Como que ele traz isso nessa oitava edição? E assim, se tem alguma dica, né? Vocês que estão nesse mundo aí implementando, né? Escritório de projeto, liderando grandes projetos, como que a gente pode trazer isso, né, como uma dica aqui para essa comunidade que está conosco hoje? Bom, vou falar aqui rapidinho também, passo para o Adilson, para a gente manter aí assim, a cadência, né? Usando o termo técnico, né? Bom, Cadê? é muito simples, gente. Existe um apêndice dedicado a IA, vale a pena ler, tá? Quero lembrar que o PMI ele oferece 3 cursos de IA para profissionais de projetos gratuitos. Basta você entrar no pmi.org e fazer. O poder que esses cursos têm já é uma coisa que é impensável há 5 anos atrás. Dica, muito simples, gente. Você teve lá alguma ferramenta, alguma técnica.
ficou com dúvida, porque não tem experiência. Usa uma ferramenta de IA generativa, claro, homologada pela sua empresa, você não pode sair tacando dados de empresa em qualquer IA, mas uma ferramenta interna corporativa homologada. Pede para a ferramenta de descrever como que seria a adequação daquilo no seu contexto, te dando um passo a passo como fazer. Só isso já vai te botar num patamar muito diferente que eu não tive, que a Dilson não teve, que Matheus não teve lá no início, né? Então é isso aí. Adilson, fala. Bom, o que que acontece, né? O uso da inteligência artificial para essa questão de aumento de produtividade pessoal, ela é uma realidade, tá? Ela é uma realidade. Desde que começamos a ter os primeiros chats, né, e explodiu com a questão da chegada do chat GPT, isso facilitou muito e fez com que a gente conseguisse ter uma ferramenta que nos ajuda a aumentar a nossa produtividade. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter conhecimento, né? Então a gente tem que ter conhecimento, tem que ter experiência, até porque sem conhecimento a gente não sabe sequer o que perguntar. Eu me lembro que lá no passado, é, em algum lugar eu li ou eu ouvi falando que a gente já tinha muitas respostas, a gente precisaria saber fazer as perguntas certas. E com a IA me parece que tem muito a ver com isso, né? O que é que eu estou, afinal de contas, querendo atingir para fazer a pergunta correta? A partir disso, eu vou aproveitar, então, um conhecimento existente, né? Que não é pequeno, e que cresce de tempo, continuamente. Nessa 1h30 que nós passarmos aqui, o conhecimento do mundo já aumentou muito nessa 1h30. Então, essas ferramentas realmente nos tornam os mais produtivos. Então, na tarefa individual, seja do gerente do projeto, seja dos membros da equipe de gerenciamento do projeto, seja nos demais membros da equipe do projeto, etc., ela pode ser não só usada pelo gerente do projeto, como ele pode também fazer, advogar para que as outras pessoas também saibam usar essas ferramentas para aumentar a sua produtividade dentro da condução dos projetos. Isso vai ser bom para todo mundo, né? Agora, tem um outro campo que a gente realmente conseguiu, eu acho que a gente não chegou ainda no ponto, e aí a gente está trabalhando mais hoje com agentes, etc., mas conseguir fazer realmente as ferramentas de IA serem instrumentos de produtividade organizacional. Elas ainda não atingiram necessariamente esse ponto. Mas para o uso que nós falamos aqui, individual, cada pessoa poder aumentar a sua produtividade, com certeza, gente. Análise de dados é uma coisa que a gente tem que fazer continuamente, tá? E nada como o uso de IA para fazer isso. Tá? Então, assim, por que não usar, né? Outra coisa que aí eu vou falar, então, já que falou, da gente falar um pouquinho da experiência da gente, uma coisa que eu tenho feito muito é criar, se for no Gemini, gens personalizados, se for no ChatGPT, GPTs personalizados, que eu estabeleço lá uma base de conhecimento que eu preciso para orientar as respostas que eu vou ter. Então, eu tenho várias, inclusive no ChatGPT, eu tenho lá na loja o ChatGPT, tem várias coisas com o meu nome lá que está livre para uso, tá? E até alguém falou de escritório de projeto, foi você, né, Danilo? Foi escritório de projetos? Então, lá, por exemplo, Foi. tem um GPT personalizado meu lá que ajuda a discutir que serviços o escritório poderia fazer, que benefícios poderiam ser gerados, que serviços geram esses benefícios, que indicadores eu poderia utilizar, etc. E ajuda a fazer a avaliação da maturidade do escritório. Então, então a gente também, como profissionais, quanto mais a gente conhecer essas ferramentas, para usá-las a nosso favor, para nossa aumento da nossa produtividade, melhor. Nós não vamos ser substituídos pela IA, mas nós vamos ser substituídos por pessoas que usem melhor do que nós, certo? Que saibam usar melhor do que nós, que consigam ser mais produtivos do que nós através do uso delas. Então, vamos aprender a usar. O Guto já falou sobre a questão dos cursos que o PMI oferece, e eu chamaria atenção por uma questão também muito interessante, que é uma certificação do PMI, que é a CPMI, tá? E que é uma certificação muito interessante, porque uma coisa que nós estamos precisando no mercado hoje, gente, são gerentes de projeto que saibam trabalhar em projetos de implementação de IA. Eles têm características peculiares.
Então, olha uma oportunidade aí para nós, assim. Se eu sou o gerente de projeto, que em algum momento eu crio esse conhecimento e crio experiência em trabalhar em projetos de desenvolvimento de IA, implantação de IA nas organizações, desenvolvimento de soluções, etc., com certeza eu vou ter uma vantagem competitiva, né? Então, ele sai lá desde o uso pessoal, aumento de produtividade pessoal, passa por a gente incentivar outras pessoas a usar também para o aumento da produtividade delas, passa por a gente pegar e criar soluções um pouco mais personalizadas para uso nosso, para também nos gerar melhores resultados e a gente conhecer como trabalhar em projetos relacionados à inteligência artificial. Tá? Então, fica essa minha dica aí, né? Vamos buscar, inclusive, certificação na área. Inclusive, a CPMI eu não fiz ainda, vou fazer. Tá? Muito em breve vou estar fazendo. Maravilha. Adilson, muito obrigado aí, né, pelas suas contribuições, compartilhando sua experiência. Carlos também, né, nos Agora vamos ajudando pro aí a entender sorteio. melhor o PMBOK. Vou passar a palavra então para Renata. Renata, vamos seguir com o nosso Tô sorteio? doida aqui para fazer o sorteio, Danilo. Tô aqui agoniada. Vamos lá. Ó, pessoal, só reforçando aqui, já que o Matheus já falou, esse ano o PMI vem com nada básico, então nossos eventos estão aí todos sendo planejados com muito carinho, com muita energia, né? Nossa comunidade aí, todos os nossos voluntários estão criando eventos cada vez melhores. Então, convido vocês novamente para estar com a gente no Summit 2026. Vai ser uma estrutura linda, um evento maravilhoso, e eu tenho certeza que todos vocês estarão com a gente aqui. Pessoal, vou fazer o sorteio aqui, mas o nosso webinar não acabou. Ele vai até as 21h. Então, depois o Carlos e o Adilson volta, tá? Para dar uma palavra final aí, dar uma dica final para todos que estão acompanhando a gente aqui, tá bom? Então, vou começar aqui. A gente vai fazer primeiro o sorteio do workshop, né, do PMBOK, e depois, em seguida, do Summit. Só para deixar claro, essa lista, tá, foi retirada aqui do Simpla, dos participantes que fizeram o check-in, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo aí minha tela? Estão conseguindo ver? Já Sim. vi, já. Beleza. Então, estão todos os nomes aqui. A gente vai sortear o primeiro. Vamos ver quem vai ser o ganhador. Vamos lá. Tatatã. Paula Maria dos Santos Rodrigues. Paula, você está aqui com a gente? Se tiver, fala eu. Paula. Presidente, vamos sortear outro ou Não depois a está. gente. Vamos Sorteio sortear, outro, né? tem que estar Então na vamos pro sala, próximo, sim. então. Olha, a Mayara falou que vamos Próximo. aí. Rogério Moraes Carneiro. Tá com a gente aqui? Tá. Tá? Oi, tô sim. Ah, muito bom. Então, Rogério, depois a gente vai estar encaminhando aí para você, tá? As informações certinhas para você fazer sua inscrição, tá bom? Tá bom. Tá, joia. Parabéns. Obrigada. Vamos pro próximo, e agora o próximo é um sorteio, né? Um ingresso totalmente gratuito para o nosso Summit. Lembrando, pessoal, que a gente está aí no primeiro lote, tá? Então aproveitem, né? Já comprem antecipado, aproveita o valor aí do primeiro lote, não deixe para a última hora. Vamos lá agora. Eu quero colocar uma musiquinha de tambor da próxima vez, gente. Para fazer o Boa. suspense. Mas o suspense já tá bom, viu? Esse vai ser. Ana Carolina Pereira, tá com a gente? Ana Carolina Pereira. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá não. Tá, não. Então vamos pro próximo. Ih, tadinha, Ana vai ficar triste. Vamos lá. Iris Gonçalves. Está. Está? Iris, tá por aí, Bom, Iris? encontrei ela aqui na lista dos participantes. Vamos ver se ela dá um oi Iris? aí. Eu tô aqui. Aí, ó. Ah, muito bem. Tem que falar que tá aqui, Iris, senão tu perde. Opa, por favor. Então tá, Jó. A gente vai entrar em contato, tá? Com Renata, vocês. Oi? sorteia uma da formação de A também. Acho Ah, que peraí, deixa eu voltar aqui que eu parei de compartilhar rapidinho.
Me falaram aqui no Rapidinho, ponto vamos. que pode, então Ah, é? Nossa, gente, os vocês mandam e eu organizadores acredito. estão contentes hoje, hein? Aproveitem. Então vamos lá para o sorteio de um. É o curso, né? De A, né? É com o Cristiano, Matheus. Isso, exatamente, Gente, a esse formação do Cristo. curso, ele é maravilhoso. Essa formação não é um curso, né, gente? É uma formação. Então, o Cristiano, ele traz muitas novidades. A gente vai fazer esse sorteio aqui, mas quem tiver interesse, entra lá no nosso link. Coloca o link aí pro pessoal, Matheus, para quem quiser se inscrever, porque essa formação é incrível. A gente estava falando de IA agora, né? Então, assim, quem quer entrar nesse mundo, quem já está ali começando, mas quem está querendo realmente ali aprender as novidades, Cristiano traz tudo que é mais de novo e recente nesse mundo de IA. Vamos lá para ver quem vai ganhar. Tananã, tananã. Elcio Silva. Tá aí, Elcio? Elcio. Matheus tá falando, tá Tá, dizendo que tá tá. aqui na lista o nome dele. Vamos ver se vai falar um oizinho aí para Elcio, fala um oi. confirmar. Pra gente saber se tu tá prestando atenção, Elcio. Elcio, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Já Bora pro estão pedindo o próximo. próximo aí. É, bora pro próximo. Luiz Não vale. Clemêncio não vale. Luiz Clemêncio é nosso diretor aqui, não vale, pessoal. Vamos pro Diretor de próximo. engajamento, olha aí. Leonardo Rodrigues. Tá com a gente? Leonardo. Oi, tô sim. Ah, muito bem. Parabéns, Leonardo. Você ganhou Obrigado. uma capacitação aí de IA com o Cristiano, tá? Depois a gente vai entrar em contato aí para pegar seus dados e você fazer sua inscrição, tá bom? Tá bom. Mais algum sorteio, presidente? Me falaram aqui no ponto que acabou. Ah, então tá bom. Então fechamos, pessoal. Só no próximo webinar agora, que dia que é, Só no Agatha? próximo. Que dia aí, Agatha, o próximo? Gente, a Agatha é a dona aí de 24 webinars no ano, mais os extras que vão surgindo. Então, a Agatha, Danilo, Laiane A gente fazem um tem sempre trabalho de aqui. 15 em 15, hein, pessoal? É batata, de 15 em 15 dias. Pode esperar que tem evento e evento bom. Com você agora, Maravilha. gente. Carlos, Danilo, pede aí para eles darem uma palavrinha final, tá bom? Obrigada, pessoal. Não, tá Obrigada, ótimo. Danilo. Obrigada, Obrigado, Dilson, obrigado, Carlos. Renata. Carlos e Adilson, né? Agradecer novamente a participação de vocês, né? Compartilhar toda essa jornada aí de conhecimento, né? Aplicado à área de projetos, né? E trazer para a gente aí de forma bem fresquinha essas mudanças, né? Que tivemos aí no PMBOK da oitava edição. Mas eu queria deixar esse espaço agora para vocês, né? Para vocês darem as palavras finais e encerrar conosco aqui esse webinar. Bom, vamos lá. Ó, obrigado então também mais uma vez pelo convite. Foi um prazer, Adilson. Poxa, feliz demais aí de estar contigo. Eu queria, gente, compartilhar com vocês duas coisas. Teve algumas pessoas que mandaram mensagem aqui. Eu estou colocando o meu LinkedIn e o do Adilson, que eu já tomei liberdade de copiar agora, enquanto vocês estão falando. Fique à vontade para nos conectarmos, trocarmos ideia, tá, gente? Eu tive um desafio aqui que eu confesso a vocês que eu não achei que fosse dar certo. Mas durante o nosso debate eu pedi para a IA tabular as dicas do PMBOK. Acho que saiu aqui do outro lado, vou compartilhar com vocês aqui, tá? Gente, pode ter um erro de português que não é perfeito, mas ela tabula muito do que eu e a Dilson falamos aí. Vocês copiem aí que está no chat, que de repente, quando você for ler, você lembra disso, tá? Está compartilhando aí o link do PMI Summit, do DF Summit 2026. E, gente, aqui, só para compartilhar, a gente está. O PMI DF vai oferecer agora em março um workshop de atualização do PMBOK. São 2 noites, tá? E foi disponibilizado aqui, o Matheus gerou um voucher também que eu estou enviando aqui para vocês. Basta vocês entrarem nesse link aqui que está no chat e aplicar esse webinar aqui, esse voucher, perdão, um desconto também. Então, o dia vai ser no início de março, tá, gente? À noite, online. Tem vagas limitadas e a gente vai estar junto dia 3 e 4 de março, tá?
Bom, acho que eu passei tudo que tinha que passar. Então, pessoal, poxa, muito obrigado. Fico super feliz de contribuir. Né? Uma das coisas que eu acredito muito no trabalho voluntário do PMI é a questão de desenvolver, né, e ajudar, né, a apoiar o desenvolvimento profissional de vários profissionais dos mais diversos perfis. Isso é uma coisa que é muito gratificante para nós que somos voluntários. Contem comigo sempre. Matheus, é uma honra estar com vocês. Sempre para mim é um prazer. Pessoal aí, o time aí que organizou tudo, Agatha, Danilo, Renata. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela receptividade e pelo apoio. Então, um abraço para todo mundo. Adilson, passo para você a palavra. Guto, olha só, que prazer, né, falar de novo aqui, prazer estar contigo aqui, agradecer de novo, né, através do Matheus, da equipe aí do PMI Distrito Federal, né, pelo convite, pela gentileza, né, por lembrar da gente, pela confiança, né, da gente poder estar colaborando, né, com as pessoas que estão aqui junto com a gente hoje, aqueles que vão assistir posteriormente esse vídeo, né, que vai estar disponível. Então, realmente, assim, muita gratidão a todos vocês, né, por esse momento que passamos juntos. Eu vi uma pergunta que foi feita aqui no chat, que falava sobre a questão das principais alterações, né, da versão 8 para 7. O Guia PMBOK, desde a sua primeira edição lá, ele traz uma seção onde ele fala sobre as principais alterações. Então, as principais alterações vocês podem ver no próprio Guia PMBOK, né? Então, tem lá um resumo, né? Um resumo daquilo que mais tem repercussão em termos de alteração que foi realizada, tá? Como eu disse, eu fiz alguns apontamentos meus aqui para essa conversa de hoje, né? Tem que se preparar para essas conversas, né? A responsabilidade é grande, né? Tem que se preparar e tal para poder fazer essa conversa com vocês. E eu vou fazer o seguinte, fiquei aqui com a vontade, vou fazer isso, né? O Guto já passou nossos LinkedIns ali, então eu vou pegar e escrever um artigo lá no LinkedIn sobre o Guia PMBOK, dessa alteração para o Guia PMBOK 8, tá? Baseado naquilo que eu anotei para a gente poder conversar no dia de hoje, tá? Então, eu vou disponibilizar lá depois para vocês. Então, fique à vontade lá, então, para se conectar comigo, para a gente conversar, para a gente trocar experiência, né? Porque, na verdade, é uma troca, né? Eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender com cada um que está aqui também nessa sala, tá? E para fechar, eu só queria fazer um comentário que eu não tive tempo de fazer durante o nosso encontro, que foi o seguinte, que foi feita uma alteração também no Guia PMBOK, que pode parecer uma simples troca de nome, dos famosos grupos de processo que passou a ser chamado áreas de foco, né? Então, isso, para mim, sob o ponto de vista didático, é extremamente importante, tá? Eu achei assim, uma mudança, pode parecer de novo uma troca, porque esses grupos de processo acabavam levando a um entendimento errado de que esses grupos de processo eventualmente esse é um erro crasso que o pessoal tinha, que era imaginar que isso eram fases de um projeto. Aí você ia lá e encontrava a organização, você via um EAP de um projeto, era assim, iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Isso era o primeiro nível da EAP. Isso não existe, né? As fases do projeto não são essas, são aquelas que fazem sentido em relação às entregas que vão ser feitas no projeto. É um agrupamento lógico de atividades que entregam algo, né? Até posso ter, de repente, uma etapa do meu projeto que chama planejamento, mas não é necessariamente o planejamento do projeto, né? Então, enfim, então eu achei muito interessante isso e chamou áreas de foco. E eu fiquei feliz, porque o jeito que eu explicava para meus alunos, Guto, é que isso eram áreas de foco. Quando o pessoal perguntava o que afinal de Cara, contas. isso dá um trabalho para explicar e fazer o pessoal entender, mas Então, isso aí é sensacional. Vou aí eu tabular. falava para a galera assim, tá, esse negócio que está escrito aqui, grupos de processo, é o seguinte, são áreas de foco. Tem momento que você está mais focado em iniciação, tem momento que você está fazendo atividades focadas em planejamento, etc. Mas isso fica acontecendo o projeto inteiro. Você planeja o projeto inteiro, tu monitora o projeto inteiro, E aí o pessoal, então eu chamava de áreas de foco, né? Eu fiquei feliz, tá? Porque na verdade eu acho que isso melhorou didaticamente o guia e por acaso, né, por uma coincidência da vida, né, acabou ficando com o nome que eu costumava falar com meus alunos, tá bom? Gente, muito obrigado então de novo de coração a todos vocês, tá? E contem comigo sempre que precisar o PMI Distrito Federal e todo mundo que está nos assistindo aqui
com os dados de contato, fiquem à vontade, tá? A gente sempre vai estar à disposição de vocês para colaborar naquilo que tiver a nosso alcance, tá bom? Um abraço de coração e sucesso a todos. Gente, brigadão, hein? Obrigado, Adilson, obrigado, Carlos. Então, obrigado a todos também. Obrigado, Carlos. Obrigado, Adilson, Matheus, a Ana, né, que está chegando conosco aqui. Ana, obrigado pela sua presença aqui. A Renata, né, a Ágata, que organizou esse processo todo, né, e vocês que estiveram conosco até esse momento aqui. Muito obrigado. Obrigada, gente. Uma boa noite para todo mundo. Boa Boa noite, noite. pessoal. Obrigada, Pessoal, pessoal. até a Boa próxima. noite. Boa noite. Boa noite.